Livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Deus usa Isaías para profetizar para um povo, o povo de Deus, o povo do reino de Judá, porque o reino de Israel, ou seja, Efraim, já havia caído, já não existia mais. Agora, Deus agindo de misericórdia para com o povo de Deus, povo de Judá. Eles estavam temendo, eles viram, souberam o que aconteceu com o reino do norte, Israel. Deus usou profetas lá. Deus usou vários profetas. Deus continua falando, alertando, confrontando, corrigindo, despertando. E aqui Deus falando do próprio povo, usando ali Isaías para falar com líderes, com o povo. O povo que estava sendo pressionado, o povo que estava sendo humilhado, pelos assírios. Os mesmos que fizeram cair o reino norte, Israel. Eles continuam oprimindo, tentando conquistar, ganhar território, continua sitiando, andando em volta. Ele continua agindo para roubar, matar e destruir. O povo de Deus, eles estavam com medo. Viram o que aconteceu? Quantos caíram? Quantos eles souberam e viram cair? A idolatria já está infiltrada, corrupção, juízes subornados, uma opressão com pressão política, militar. Quantas coisas. Deus avisa. E o povo ainda continua dando credibilidade para algo secundário. Deixando os princípios da palavra de Deus, deixando de confiar no Senhor. E
Deus diz ainda no versículo 9, povo rebelde, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para que nós, o que é reto, não profetizeis para nós o que é certo. Não, dize-nos coisas aprazíveis, coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. O povo gostava de bajulação, gostava de ser paparicado, elogios. O povo dizia, não veja, não veja os nossos defeitos, não, faz vista grossa, cobre, disfarça, mente, não fala a verdade não. Diz o errado que está certo, diz ao certo que está errado. E aos profetas, não profetiza, não confronta o pecado, não confronte o pecado, não fala aquilo que é justiça, aquilo que é correto. O povo gostava de ouvir coisas que traziam emoção, alegria, satisfação para os seus desejos, as suas vontades, a sua carne. O povo gostava de ouvir, de viver aquilo que dava sabor, aquilo que era saboroso. Não aquilo que fazia bem, aquilo que nutria, aquilo que edificava, aquilo que construía, mas aquilo que dava prazer. O eu, o ego. Deus tem os seus meios de falar com o povo, com a terra, com a humanidade. Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz, perdoando os nossos pecados, para que nele tenhamos a salvação, o perdão. A graça, o favor imerecido de Deus, não merecendo, mas porque Ele é bom e eterno e a sua misericórdia nos concedeu vida, vida eterna, vida com abundância, nos concedeu perdão, e mesmo na nossa limitação, mesmo na nossa fraqueza, nos nossos erros, Ele nos perdoa. Ele nos chama ao arrependimento. Ele alerta sobre o pecado. Ele nos chama, Ele nos convida, porque Ele não nos obriga a entrar na sua presença. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão fiel, que Ele não nos obriga, Ele nos permite escolher que caminho trilhar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a luz. Quem está em mim não andará em trevas. Eu sou a porta.
Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Ele é a verdade. Nele não há sombra de variação, não há dúvida. Ele é perfeito, Ele é soberano. Ele cumpre as suas promessas. Ele nos alerta como seu povo. Ele age de misericórdia, nos concedendo vida para que nós possamos, com essa vida, ter a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer as nossas mazelas, os nossos fracassos, nossas quedas, os maus pensamentos, os maus sentimentos, para que nós venhamos a nos arrepender, reconhecer que nós erramos e que nós não conseguimos viver sem Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus ou Cristo não conseguimos viver. Nós precisamos, nós dependemos dele. Sem ele nada podemos fazer. Ele nos chama ao arrependimento nesse momento. Ele nos dá, se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque Ele, pela graça e misericórdia, te concedeu vida e oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Porque a nossa vida eterna não é aqui nessa terra. É uma outra vida, um corpo glorificado. É uma outra terra, um outro lugar que já está preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que permanecer e perseverar. A Nova Jerusalém, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais lágrimas, não há mais choro, não há mais preocupação, não há mais correção. Não. Lá não haverá mais mentira, falsos profetas, falsos ensinamentos. Não. E Ele está nos dando oportunidade ainda de respirar e de deixar o orgulho, mortificar a carne, deixar a soberba, deixar a autossuficiência, o achismo, o alto poder, a autoconquista, os méritos. Ele nos convida, Ele nos chama ao arrependimento nesse momento. A reconhecer o que saiu dos nossos lábios, como palavras, como cânticos. Ele nos convida ao arrependimento para nos fazer reconhecer o que as nossas mãos fizeram, aonde os nossos pés chegaram. Ele nos dá essa oportunidade nesse momento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele está falando. A todo momento Deus fala, Deus mostra, Deus alerta. Podemos pensar, essa palavra não é para mim, eu não estou assim, eu não sou assim. Deus não erra. Se Ele lança a palavra, ela tem direção, ela não volta vazia. Ele conhece o meu e o teu amanhã.
Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe, Ele conhece o nosso interior, as nossas estruturas. Foi Ele que nos criou, Ele nos formou. Ele sabe. Hoje pode não pensar, mas daqui uns dias pode. Daqui umas semanas, daqui um mês, alguns anos, pode pensar, pode agir, pode humilhar. Hoje não humilha, mas amanhã pode humilhar. Hoje não mente, mas amanhã pode mentir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se ela vem a nós, Deus fala conosco. Ele tem propósito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqueles que quiserem rejeitar a repreensão, a palavra da verdade, tampe os ouvidos, range os dentes, atire pedras, machuque. Cada um tem a sua escolha. Cada um tem a sua liberdade de decidir o que quer para a sua vida. E assim, escolhendo o que quer para a sua vida, as consequências virão para os que estão vivendo com você, conosco. E assim determinando o nosso destino final, o nosso futuro. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E há somente dois destinos: céu e inferno. Vida eterna e morte eterna. Que possamos saber bem escolher, com temor e tremor de Deus, vivendo apercebidos, esperando a volta do Senhor, tendo como exemplos daqueles que vieram antes de nós, exemplos do reino norte, Israel, exemplo do reino sul, exemplo daqueles que caíram, exemplo daqueles que não deram ouvidos, foram autossuficientes demais, soberbos demais, doutores, sábios demais, líderes demais para aprender, para ouvir, para aceitar a repreensão do Senhor. Buscavam as coisas no Egito, no mundo. Confiavam no Egito. Deus estava em segundo plano. Faziam o que queriam. Iam onde queriam. Compram o que queriam. Mas Deus avisa, Deus alerta. E que esse alerta, esse aviso que chegou a mim, chegue a você nesse momento, para que haja arrependimento, posicionamento, para que possamos viver uma vida de paz interior, não isentos das dificuldades, das aflições e angústias desse mundo, mas com confiança no Senhor, autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe nessa nova etapa, essa nova fase a partir de agora. Uma mentalidade diferente, renovando os nossos pensamentos, não se conformando com esse mundo, mas vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.